tomorrow's another day. Don't stop tomorrow, you feel nothing. Just keep moving. Don't stop the past to trip you up. You know right now how to be now. Boa tarde, nada de boa noite, né? Já são 5h50. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda noite, né? Da nossa jornada de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da Labuco FTC. E hoje é uma noite muito especial, né? Começar primeiro agradecendo a vocês por ontem. Quando terminamos a nossa aula, nós ficamos surpresos, né? Fomos ali 1.580 telespectadores, superando todas as nossas expectativas. Enquanto a aula se desenvolveu, o YouTube mostrava uns números ali meio baixos, mas no final a gente teve aquela surpresa incrível. Então, antes de começar qualquer coisa, nós gostaríamos de agradecer a vocês que estão aqui presentes conosco, que estão prestigiando todo o fruto de um trabalho árduo, né? De um trabalho de madrugadas, noites, mas no final é sempre muito prazeroso. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar antes de tudo, me chamo Paulo Almeida Júnior, sou secretário-geral da Labuco. Quem estava na sessão aberta pôde me conhecer lá. Ontem não apareci aqui, mas estava no chat com vocês, conversando, respondendo, e lá no Instagram também. Hoje essa função está na mão de outra pessoa. Mas nada mais prazeroso do que começar essa noite com uma pessoa que é algo realmente incrível na área da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Talvez esse nem seja meu lugar de fala, porque nós estamos falando de uma mulher que tem pulso firme, uma mulher que tem imagem, uma mulher que tem representatividade, né? Então, antes de chamá-la, eu gostaria de dizer, né, que esta palestra ela foi pensada em todas as mulheres, né, que almejam as profissões, os altos cargos das profissões e que diariamente se deparam com machismo, misoginia, preconceito, e que essas mulheres se sintam representadas. Eu reconheço que esse não é meu lugar de fala como homem, mas eu entendo que como cidadão a gente precisa reconhecer, né, não só os nossos privilégios, mas as lutas dos outros e apoiar essas lutas até que nós possamos ser uma sociedade de equidade, né? Então, essa mulher, ela é uma doutora incrível, né? Ela tem mestrado e doutorado em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial lá pela PUC, né, do Rio Grande do Sul. Ela foi formada em odonto pela UFBA, né? Ela é propulsora do processo de residência lá na Baiana, e a gente está falando ninguém menos que doutora Lívia Prats, né? Esse nome incrível, e aí eu queria chamar ela aqui conosco, né? Pedir para a galera puxar ela aí. Olá, doutora, boa noite, tudo bem? Oi, Paulo, tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim. Tudo bom? Pronto. Tô me vendo também, porque eu só tô te vendo. Ah, eu tô vendo e ouvindo a senhora. Ah, que bom. Para ver Pronto. se a câmera tá boa, um pouquinho diferente, eu não consigo... eu ainda estou me acostumando nas tecnologias tão digitais, claro, que eu cresci com computador, claro, mas para vocês que já nasceram, né, nessas plataformas virtuais, é muito mais fácil. Então, para mim, se eu fizer alguma besteira aqui, você me conserta, tá? Nada, que é isso. Eu estava aqui apresentando a senhora, não sei se a senhora ouviu, né? Dizendo que, na verdade, essa abertura, esse primeiro momento foi pensado justamente, né, nas mulheres da nossa área que almejam, né, esse ramo, almejam cargos importantes na nossa área, mas que enfrentam, né, diariamente problemas como machismo, misoginia e preconceito dentro do nosso meio, que a gente sabe que, infelizmente, é muito forte, né? Mas aí, quando pensamos em trazer uma mulher que mostrasse para elas que elas também podem, né? Elas podem tanto quanto nós, e mostrar também para os homens que estão aqui presentes como eu, né, que não é demérito nenhum compartilhar nosso momento de trabalho com mulheres, e que se elas estão ali, elas sofreram o dobro da gente para poder chegar ali, então elas são 2 vezes merecedoras daquele cargo. E aí a gente, não, quem tem que fazer essa noite, essa abertura, é a doutora Lívia Prats. E aí a gente teve a honra de receber a senhora aqui conosco. É um prazer imenso, de verdade, tê-la aqui. Obrigada, Paulo. Obrigada por todos esses elogios, né? Eu tenho ouvido e lido, né, bastante sobre equidade, igualdade, gênero,
né? Eu não gosto muito de entrar, não vou entrar muito em embate, né? Então, assim, em conceitos que a gente possa ter muita divergência, né? Então, porque também não é o intuito da palestra, né? Mas uma coisa que eu li essa semana, inclusive eu esqueci, eu acho que foi The Deep, né? Que eu li 2 livros sobre empoderamento feminino, mas foi um dos livros que eu li essa semana, depois eu busco a referência. Mas eu me lembrei agora, né? Que fala que as mulheres, acima de tudo, mas isso acontece também com os homens, né? As mulheres, geralmente, quando elas chegam numa situação de estabilidade, um poder, né? Elas não se sentem capazes suficientes de estar ali, né? É como se fosse uma síndrome do impostor. Então, isso atrapalha muito, né, o desenvolvimento pessoal dela, né? Porque, como você disse, né, não existe igualdade, existe uma equidade, tem que existir uma equidade, né? A gente não quer ser mais e a gente não quer ser menos, mas a gente é diferente. Então, eu não posso dizer que eu trabalho da mesma forma que o meu sócio, que palestrou ontem, né, professor Lucindo. A gente trabalha em conjunto. Então, um complementa o outro. Por quê? Porque somos diferentes, mas temos objetivos iguais, né? E aí, hoje, eu falei, interessante é que me chamaram para poder dar essa palestra no ano passado, mas não foi exatamente igual, não foram mulheres na cirurgia, mas foi para falar sobre empoderamento feminino. E eu pensei assim, poxa, eu vou fazer uma palestra dessa vez um pouco mais científica, né, com dados mais estatísticos, né? Porque na outra palestra eu utilizei muita referência também, né, sobre empoderamento feminino, sobre equidade e igualdade e ajudar. A minha intenção era mostrar o que era cirurgia bucomaxilo, né, e falar muito da biografia para poder envolver a palestra num clima mais de cronologia da minha evolução, né? E eu falei assim, não, eu vou fazer uma palestra um pouco mais científica e até ver o que tem publicado hoje na literatura, e me surpreendi que muito pouco, né? Muito pouco mesmo na nossa área. Extremamente pouco. E, inclusive, essa palestra já me deu uma ideia e eu já comecei a montar um projeto de pesquisa para poder ter dados novos, embasamentos novos, desenvolver uma pesquisa para poder identificar quem é a cirurgiã, quem são as cirurgiãs bucomaxilofaciais no Brasil hoje. Qual a cara dessa cirurgiã, né? E descobri tanta coisa nova que eu não sabia, né, que eu vou mostrar depois, tanta coisa que está acontecendo no mundo, que são pontinhos ainda, né, no universo, e que se a gente juntar tudo isso, conseguir fazer uma interligação entre todos esses movimentos dentro da cirurgia bucomaxilofacial envolvendo mulheres, a gente vai ter um movimento muito grande, né? Então, o crescimento foi muito grande para a especialidade, né? E hoje, como eu estava falando antes, assim, é uma característica feminina da gente pensar 10 coisas ao mesmo tempo, né? Hoje, eu comecei, só peguei os slides e falei assim, eu vou colocar mais algumas fotos aqui, e aí falei com meu filho, falei assim, olha, vamos ver um filme comigo, agora de tarde, depois que eu cheguei do hospital, eu falei assim, vamos ver um filme comigo, a gente nem começou, conseguiu terminar, tá até aqui atrás, né? Até no limite da honra, não sei se dá para ver, né? Que é um filme antigo, não é da sua época, claro, óbvio, da minha época. Filme antigo da Demi Moore, que vocês nem sabem direito quem é a Demi Moore, que para mim esse filme foi assim, ela era o meu ícone, né? O ícone, totalmente. Ela conseguiu, assim, nesse filme, né, conta a história de uma tenente que consegue entrar para o US Navy, né, para a Marinha Americana, que é o mais alto padrão de treinamento que nunca nenhuma mulher entrou. E, às vezes, dentro da bucomaxilo, como a gente se sente, assim, isoladas, né, a gente se sente mais ou menos assim, né?
tendo que ultrapassar barreiras o tempo inteiro e é cansativo. Isso acontece, né? Mas, como eu te disse, pode não ser somente do lado de lá, pode ser também uma barreira nossa, né? Aquela síndrome de que será que eu sou capaz tanto o suficiente para estar aqui quanto os homens, né? Quanto um colega. Então a gente tem que trabalhar a sociedade e se trabalhar também. Por isso que eu gostei de rever essa palestra, foi muito boa, de rever essa palestra num momento também bem interessante da minha vida, que eu estou fazendo algumas mudanças em relação a buscas profissionais, e aí me auxiliou, e eu espero que vocês gostem também da gente conversar sobre esse tema. Muito bacana, na verdade. Para mim como eu falei, né? É o meu momento de ouvir, de entender, de conhecer, né? Como é que funciona, o que é que se passa, quais são as necessidades, as dificuldades, como é essa performance na área profissional, né, da senhora, de todas as mulheres. E eu acho que esse é o momento agora de eu sentar aqui e aprender muito com a senhora. Eu acredito que todos que estão aqui também, né, vão aprender. A gente não tem acesso ao chat, é importante que eles saibam que a senhora não tem acesso ao chat, que às vezes eles acham que o palestrante está olhando e mandou mensagem, mas qualquer dúvida a gente anota e no final a gente passa para a senhora, se tiver um tempinho ali a gente responde, e aí eu vou deixar a palavra inteiramente com a senhora e a imagem também, vou sumir aqui do canto da tela, né, e Tá bom. aprender aqui um pouquinho mais. Tá bom. Tá certo. E se tiver algum probleminha aqui na tela, mas eu tô te vendo aqui também, eu tô com duas telas ao mesmo tempo. Para garantir que a imagem tá boa, né? Tá ótimo. Tá bom? Pronto. Então, a gente vai começar. Como eu disse, eu comecei essa palestra, esse slide eu nem modifiquei da palestra do ano passado, porque eu gostei muito quando eu fiz esse slide, porque é exatamente isso. Da primeira vez que eu fiz essa apresentação, eu pensei fora da caixa, né? Então, assim, a gente está acostumado a ouvir isso, pensar fora da caixa, pensar fora da caixa. E quando eu fiz essa palestra, eu pensei realmente em um espaço que eu não tinha pensado antes que eu estava. E agora, eu revejo esse espaço, né? Me ponho agora como observadora um pouco mais distante, né? Para poder fazer uma análise de como é que estamos dentro da especialidade, que é a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então, agradeço ao convite, eu sou muito espontânea, Paulo, eu sei que você já saiu da tela aí, já te vi que saiu, mas eu sou muito espontânea, então eu nem agradeci, mas já agradeço de antemão esse convite e a oportunidade de estar aqui falando para vocês, tá? Bem, então, eu comecei, então, a revisar a história, né? Conseguiu passar aí os slides? Os slides? Tá tudo ok? Eu comecei a revisar a história da cirurgia bucomaxilo, né? Para poder entender da onde a gente vem, então, desde a história da odontologia até aonde nós esperamos chegar dentro da cirurgia bucomaxilo. Isso eu falo, nós, não só as mulheres, mas toda a especialidade, né? Então, a gente vai falar eu vou falar com vocês sobre a história da cirurgia da mulher dentro da cirurgia bucomaxilofacial, mas nós somos dentistas, né? Então, somos cirurgiãs bucomaxilos, mas não é uma outra especialidade. Nós somos especialidades da odontologia. Então, eu achei bem interessante, quando eu comecei a pesquisar sobre a história das cirurgiãs dentro da cirurgia bucomaxilofacial, né, que essa imagenzinha me apareceu no Google, né? E exatamente eu não sei se dá para ler a frasezinha, né, embaixo, que tá dizendo assim, hold on, I will ring for more help. Eu vou buscar mais ajuda. Tem aí, porque eu tô contando, 1, 2, 3, 4 mulheres tentando extrair um dente e ainda um auxiliar atrás segurando a cabeça do rapaz. Ou seja, quase como se fosse uma incapacidade, né? Dessas mulheres, 4 mulheres, para fazer o trabalho de um homem. Então, essa visão, às vezes, que a gente a gente vê que a sociedade tem em cima
da mulher, né? E principalmente quando se trata de uma especialidade como a nossa, que é a especialidade que é dita essencialmente masculina. A gente vai falar disso mais adiante. Então, assim, a odontologia, né, ela é uma das ciências mais antigas, assim como a medicina, a ciência da saúde, né, antiga, que remonta a alguns relatos desde 7.000 anos antes de Cristo. Só que só em 1523, né, é que uma mulher foi retratada, né, estando em um papel de uma dentista, né, porque ela se apresentava dessa forma, né, com vários dentes, quase como se fosse uma bruxa, né, com vários dentes pendurados, segurando um dente, ou seja, apresentando uma cura, né? Então, essa daí é a primeira imagem que remota entre 1500, mas alguns relatos de 1523, mas entre 1500 e 1600, da primeira imagem de uma mulher dentista. Mas demorou muito tempo, só no século XIX é que realmente ocorreu a inclusão da mulher dentro da especialidade, dentro da profissão, né, cirurgião dentista. Por quê? Porque a própria odontologia era vista como uma profissão masculina. Então, profissão de que saía de casa, aquele indivíduo tinha que sair de casa para ganhar dinheiro, tinha que ter toque em outras pessoas, né? Então, isso já é difícil para uma mulher tocar, né, em um homem fora de casa. Então, sempre foi vedada essa manipulação, né? E também por conta de ser uma profissão que era muito pesada, né? Lidava com sangue, essencialmente as extrações dentárias, né? Então, essa profissão era uma profissão essencialmente masculina, a odontologia como um todo, né? E aí, com a sociedade, né, evoluindo, né, que a gente ainda não chegou no nosso grau máximo de evolução, né? Esse machismo, essa visão, ela foi sendo desconstruída, né? E aí, em 1866, né, tem algumas controvérsias, mas em 1863, a primeira mulher a entrar em uma faculdade de odontologia nos Estados Unidos foi Lucy Hobbs Taylor, né, que trabalhava com seu marido e que fez a faculdade para ajudá-lo. Então, ela seria uma auxiliar do marido. Ela já trabalhava com o marido, né, mas ela iria auxiliar. Mesmo assim, durante muito tempo, as mulheres elas só eram liberadas para atender crianças e mulheres, e não homens. Foi muito difícil a mulher conseguir ganhar o seu espaço dentro da odontologia, né? Mas por sua destreza manual, né? Então, não que seja diferente, não que os homens não tenham, mas eu vou aqui exaltar, enaltecer as nossas qualidades. Então, pela destreza manual mostrada, cuidados, né, com a saúde, com biossegurança, manipulação delicada, tudo isso foi desconstruindo na sociedade, dentro da cabeça das próprias mulheres e da cultura, né, da cultura em vários países diferentes, essa ideia de que a odontologia era uma profissão masculina. Então, hoje a gente pode dizer que a profissão masculina não existe mais, né? Todas as profissões, elas são profissões que podem englobar tanto as mulheres quanto os homens, né? Então, os dois gêneros. E aí ocorreu, né, esse artigo é um artigo de 2018, mas tem artigos anteriores a esse artigo, eu peguei um dos mais novos, dentro da epidemiologia, foi um artigo que foi publicado na revista de Ciências da Saúde, Ciências Sociais, e mostra a feminilização da odontologia, tá? Então, isso ocorreu realmente. Hoje a gente observa que dentro das escolas de odontologia, nós temos um fluxo muito maior feminino do que masculino. Então, a odontologia, ela se feminilizou. Eita, trava-língua. Então, nesse artigo, o interessante é que mostra a visão da população em relação ao público feminino dentro da odontologia, né? Como participante principal. Então,
Nesse artigo, investigou-se a percepção do usuário quanto à prática profissional dos dentistas, né? E muitos usuários mostraram preferência por dentistas mulheres. Acontece muito, se vocês perguntarem, até mesmo dentro da própria família de vocês, né? Vocês vão encontrar alguém que diga, olha, eu prefiro ser atendido por dentista que seja mulher, né? Agora, quando a gente já pensa, eu já vou adiantar, quando já pensa assim, ó, eu vou fazer uma cirurgia, muitos e muitas, né, pensam assim, será que uma mulher é melhor para fazer a minha extração do meu terceiro molar, do meu dente incluso, do que um homem? Então, a gente ainda ouve esse tipo de dicotomia, né? Então, na década de 80, né, nós tínhamos 46% de homens dentro da odontologia. E essa taxa vem diminuindo. Em 2020, eu não tenho esses valores de 2020 ainda, mas deve já estar numa taxa de 25%, mais ou menos isso. Então, a gente vai se basear em 2000, a quantidade de homens em relação a mulheres era já menor, né? Bem menor do que em 1980. Então, isso ocorreu gradativamente dentro da odontologia. E na cirurgia bucomaxilofacial, o que aconteceu? Né? Então, assim, em paralelo, foi no mesmo momento que a mulher, dentro da odontologia, teve a oportunidade de entrar em um curso de cirurgia e lidar com não só com extrações dentárias, que aí a clínica também lida, mas com cirurgias maiores, traumatologia. Não. Então, só em 1960 é que doutora Elaine Staubner, ela conseguiu entrar na Universidade de Illinois para cursar residência em Oral Maxillofacial Surgery. Então, esta cirurgia bucomaxilofacial, né, em 1960, ela conseguiu fazer uma carreira brilhante, né? E ela se destacou, inclusive, dentro da faculdade, publicando diversos artigos com enfoque dentro da farmacologia. Ela tinha um atendimento clínico também muito intenso, então ela não só publicava artigos, foi editora de livros e revistas da especialidade, mas ela também atuava na clínica, é por isso que ela conseguiu também publicar artigos de casos clínicos, né? E também artigos de estudos epidemiológicos, ou seja, ela militou realmente dentro da cirurgia bucomaxilofacial. Então, isso foi em 1960 quando ela entrou, né, na residência. E ela trabalhou durante anos, né, junto com homens, né, lidando com aquele meio masculino, e mesmo depois de 10 anos, né, isso daqui é uma entrevista que foi feita com ela disse que ela disse nessa entrevista 10 anos depois, que existem problemas realmente no incentivo às mulheres a trilharem um caminho dentro da cirurgia bucomaxilofacial, da Oral Maxillofacial Surgery. Por quê? Porque provavelmente não existe uma absorção igualitária, né? Existia muita competição, né? E as mulheres tinham dificuldade de encontrar espaço, né? E as próprias mulheres não buscavam, né, quando ela conversava com outras colegas, não buscavam essa especialidade, né, como prioritária por conta das dificuldades que poderiam encontrar dentro dela. Inclusive, eu busquei também esse artigo que é de 2007, né? É um artigo que ele estudou, é um artigo de Goiânia, ele estudou o gênero e a escolha por especialidades dos egressos de uma universidade pública, né, da Universidade Federal de Goiânia, e esse estudo, eu acho que desde a minha época de faculdade, isso foi em 2007, então eu me formei em 2000 bolinha, que a gente já sentia esse tipo de escolha, né? Tão, assim, escolha para a cirurgia, tão difícil para a cirurgia bucomaxilofacial pelas mulheres. Tanto que na minha turma de faculdade, só eu escolhi fazer cirurgia bucomaxilo. Diversas colegas tinham vontade, tinham intenção, tive colegas que fizeram até seleção para
para residência, e apesar de serem muito boas, não sei o que aconteceu, não passaram, entendeu? Mas na minha turma, só eu segui. E isso acontece hoje, inclusive dentro das turmas que eu dou aula, dentro da Baiana, dentro da Unime, que eu também já dei aula antes, né? Eu também observei a mesma coisa, a dificuldade das alunas, mesmo com um interesse grande na cirurgia bucomaxilofacial, delas ingressarem realmente na profissão, né? Ou seja, saindo da faculdade, já buscar uma residência logo após. E aí a gente vem observando vários tipos diferentes de dificuldades, né? Como, por exemplo, a dificuldade financeira, a dificuldade de aceitação por parte de cônjuge, né? A dificuldade de conseguir entrar em um curso. Então, a gente tem diversas dificuldades associadas a isso, né? Então, neste artigo, inclusive, ele é um artigo que ele cita que existe uma predominância da especialidade, tá, dentro desse estudo dos egressos, né, da escolha pela especialidade pela bucomaxilofacial, ou seja, pelos homens, 80%, né, pela implantodontia, 78%, né, e que este problema, né, seria o maior, essa dificuldade, né, das mulheres, né, se engajarem na cirurgia bucomaxilofacial. Por quê? Porque existia uma evidente dificuldade na formação por falta de tempo para a vida social e cultural, além do estereótipo da especialidade, ou seja, é uma especialidade que classicamente ela é denominada de bruta, né? E que a mulher deveria, para poder seguir essa especialidade, ser mais bruta, né? Trabalhar com menos destreza, né? Lidar de uma forma assim mais agressiva, né? O que não é necessário, porque dentro de todas as especialidades cirúrgicas que eu vejo, aí eu vou incluir a medicina, a bucomaxila é uma das mais delicadas, né? Em relação à ortopedia, que você tem que fazer reduções de fraturas de ossos longos, que você tem que fazer na cirurgia geral incisões extensas abdominais, né, amputações. A cirurgia bucomaxilofacial, ela é delicada. Ela é uma cirurgia delicada porque a gente lida com face, né? Então, os fatores, encontrei também, esse é um artigo de 2019, achei muito interessante porque encontrei também na literatura pouca coisa, né, falando sobre quais são as barreiras para a mulher entrar na cirurgia bucomaxilofacial, e que esse artigo, apesar de ser do Oriente Médio, então ele avaliou os obstáculos para as mulheres em 3 países do Oriente Médio, a gente pode fazer também uma inferência, né, não referência total, mas inferência para o Brasil, né, que são bem parecidos. E apesar, ele indica, da feminização da odontologia, né, as mulheres dentro do estudo, né, que eles fizeram esse estudo tanto com homens através de questionário, né, então avaliaram esses fatores sociais que poderiam impactar na carreira das mulheres bucomaxilofaciais, mas fizeram questionários para os homens também. Então, dentro das respostas femininas, os fatores mais citados foram o sexismo, claro, fatores como casamento, que seria um empecilho para evoluir dentro da cirurgia bucomaxilofacial, ter filhos, né, e uma atitude da sociedade contra a própria mulher seguir esta profissão, né? Então, seriam barreiras que ainda existem, essa de 2019, barreiras que ainda existem para a evolução da mulher dentro da cirurgia bucomaxilofacial. E no Brasil? Bem, em 2020, esses são dados que eu tirei da internet com a referência, quem quiser futucar lá também sobre outras especialidades. Tá? Em 2020, os dados do CFO é que temos um registro de 1.429 mulheres dentro da cirurgia bucomaxilofacial. Aí lá vou eu
buscar, porque eu também já não tinha algum tempo que eu não buscava dados tão epidemiológicos assim, tão grandes. Nossa população no Brasil é de 211 milhões de pessoas. 1.429 mulheres é um pingo, né? Então, nós somos poucas ainda dentro da especialidade. Não toda a especialidade bucomaxilo, que também não é uma especialidade tão comum, né? Ainda tem a menor quantidade em relação às outras especialidades, como ortodontia, que o fluxo é muito grande de alunos para especialização, ortodontia, endodontia, odontopediatria. Então, 1.429 mulheres numa população que nós temos ainda é um número baixo. Então, somos gotas separadas. E é por isso que eu também me surpreendi com esse ano, né, que foi suspenso, mas esse ano iria acontecer o primeiro encontro feminino das cirurgiãs bucomaxilofaciais dentro do COBRAC, que é o maior congresso nacional de cirurgia bucomaxilofacial, que faz parte do Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial. O COBRAC, inclusive, já foi aqui em Salvador. Na época, a gente não teve encontro feminino, deveria, né? Iria acontecer agora dia 10 de junho, programado para o ano que vem, se não me engano é em maio, mas eu não tenho certeza. E esse encontro, ele já tinha algumas palestrantes já confirmadas, mas ele vai acontecer com certeza. Eu fiquei muito feliz, né? Porque a gente precisa disso. A gente precisa de mulheres que levantam outras mulheres para que sigam carreiras que elas não pensaram anteriormente, ou até mesmo pensaram e acharam que era impossível por conta dessas barreiras que podem atrapalhar a nossa evolução, né? E aí também me surpreendi com outros pinguinhos no meio do espaço, né? Outras estrelinhas. Então, tem várias comunidades apenas de mulheres que militam dentro da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial no mundo. Então, tem Women in Oral Maxillofacial Surgery, tem na Alemanha, tem dentro da Itália, tem dentro da Inglaterra. Então, tem vários grupos, né, diferentes que tentam estimular, né, agregar mulheres com a mesma especialidade, estimular outras e até auxiliar, no caso dessas dificuldades estarem atrapalhando a sua evolução profissional. Eu achei fantástico, né? Essa mesma é a Swims, né? Ainda tem poucos seguidores, mas aí a gente vê que estão crescendo, são várias. E esse ano, durante a pandemia, né, ocorreu o primeiro Global Women Congress of Maxillofacial Surgeons, e eu não participei, eu só fiquei sabendo depois, né? Mas eu queria ter participado, eu já escrevi para poder saber quando será o próximo, e falando sobre empoderamento, né, mentoria, né, visão de negócio, e ao mesmo tempo sobre cirurgia bucomaxilofacial. Então, depois de passado todas essas barreiras dentro para entrar na especialidade, quando a mulher ela entra na especialidade de bucomaxilologia e traumatologia bucomaxilofacial, né? O que ela encontra? Bem, a mesma coisa, a mesma dificuldade, né, operacional, técnica que um homem encontra, né? Só que o que a gente observa, e aí eu trago também a minha experiência pessoal é que essa frase, né, da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, né, que uma mulher é como um saquinho de chá, que você não sabe o quão forte ele vai ser até colocar em água quente, é exatamente isso. Quanto maior a dificuldade, né, para uma mulher, ou às vezes eu vou falar para uma pessoa, né, ultrapassar uma certa barreira, mais forte ela fica. Então, as dificuldades técnicas são as mesmas dentro da especialidade, mas ao mesmo tempo, as mulheres, elas, em muitos casos, se esforçam muito mais por conta das barreiras que elas tiveram que ultrapassar para conseguir chegar lá dentro, né?
Mas a gente vai falar mais adiante em relação a preconceitos, né? Isso ocorre, mas hoje a gente tem a gente, eu digo assim, a sociedade ela lida um pouco melhor com isso, né? Então, por que a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial cria essa imagem, né, tão diferente que cause uma estranheza, né, e essa dificuldade da sociedade, dos colegas, às vezes entenderem, né, por que uma mulher escolhe seguir essa carreira? Por quê? Aí, vocês estão tendo aqui várias aulas, né, sobre cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Achei excelente os meninos da Liga terem organizado tão ótima palestras, né? Ontem mesmo eu vi a palestra de meu sócio Lucindo, que foi maravilhosa, tinha um monte de gente na palestra, um monte de gente adorando, eu também adorei. Então, vocês já sabem de cabo a rabo o que é a cirurgia bucomaxilofacial, né? A nossa área de atuação é a face, mas a gente trabalha da glabela ao hioide. Só que pode ocorrer necessários acessos para a nossa área de atuação. Então, aí ocorre uma extensão da área de atuação. Então, a nossa área de atuação é o cartão de visitas. E a gente trabalha primariamente com a sustentação da face. Então, tudo é base, sustentação. A gente trabalha com traumatologia, ou seja, parte óssea, né? E outras patologias, alterações da face. É por isso que vem traumatologia em primeiro lugar, pela evolução da especialidade, né? Então, dentro do conselho dentro das normas do conselho de odontologia, né? A cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial é a especialidade que tem objetivo diagnóstico, tratamento cirúrgico e coadjuvante, ou seja, não cirúrgico também, de traumatismos, lesões e anomalias congênitas, ainda as adquiridas, do aparelho mastigatório, ou seja, sistema estomatognático, e das estruturas crâniofaciais associadas, trabalhando em conjunto ou separadamente das outras especialidades. Mas hoje, tratamento multiprofissional é o que a gente sempre tem como objetivo. E dentro das áreas de competência da cirurgia bucomaxilofacial, a gente tem diversos procedimentos, não são subespecialidades, mas tem diversos procedimentos que às vezes separam o cirurgião bucomaxilofacial que trabalha em hospital e aquele que gosta mais de trabalhar dentro de consultório odontológico, mas a especialidade é a mesma, né? É só uma escolha pessoal, realmente. Então, tem aqueles profissionais em odontopediatria, por exemplo, que trabalham mais com a parte cirúrgica, outros mais com a dentística, mas a formação é a mesma. Então, dentro da cirurgia bucomaxilofacial, podemos militar na implantodontia, né? É claro que hoje tem a especialidade de implantodontia, que é mais extensa do que a formação da gente só em cirurgia bucomaxilofacial. Então, pode militar em implantes, enxertos, reabilitações com transplantes e reimplantes ósseos e dentários, biópsias, cirurgias com finalidade protética, cirurgias com finalidade ortodôntica, como a cirurgia ortognática, né? Que é a menina dos olhos, e a traumatologia, né? E aí, o que é cada um desses procedimentos? E por que é tão difícil, né, a gente conseguir, né, trazer para dentro da especialidade cada vez mais mulheres para a gente ter uma quantidade parecida de homens e mulheres dentro dessa especialidade, né? A traumatologia, né, ela pode parecer muito pesada, mas não é. A gente vê uma fratura como essa, uma fratura de mandíbula, né, com grande deslocamento, não é uma fratura tão cominutiva assim, mas é uma fratura com grande deslocamento, a gente pensa, poxa, precisa de grandes manipulações, mas não, manipulações, as manipulações na face são manipulações pequenas, os acessos não são acessos grandes, não se precisa de tanta força para poder fazer uma redução óssea como dessa mandíbula, né? Porque a distensão óssea não é tão grande. Então, não é uma especialidade que precisa de força, precisa de técnica. E técnica nós temos demais, com a mesma qualidade que os homens.
Só que dentro da traumatologia, digo, porque eu militei muito tempo dentro da traumatologia, e aí eu chamo de, eu e alguns colegas que gostam da traumatos, chamamos de cachaça, né, de vontade. Então, porque a traumatologia realmente muito bonita, só que ela exige muito tempo e disponibilidade. Então, cirurgias como essas, pode um paciente com uma fratura de mandíbula nesse grau de deslocamento, ele não vai conseguir esperar para uma cirurgia eletiva acontecer. Então, eu não vou conseguir esperar para daqui a 1 dia, 2 dias, reduzir o edema, para conseguir operar. Eu vou ter que agir de pronto. E agir de pronto exige um plantão, um sobreaviso. E essa abdicação é uma abdicação grande, né? Que tanto o homem, dentro da cirurgia bucomaxilofacial, quanto a mulher tem que ter. Nem todos os profissionais, eles gostam dessa disponibilidade. Realmente é bastante cansativo. Você que ter que ir, às vezes, meia-noite para atender um paciente, solicitar uma tomografia, esperar até 1 hora, 2 horas da manhã para entrar no centro cirúrgico, autorização de plano de saúde, exames que você precisa terminar de fazer para poder conseguir entrar com segurança, operar a noite inteira e chegar no outro dia, conseguir seguir a rotina normal, né, que a gente tem em outras situações. E só que, ao mesmo tempo que a gente vê cirurgias grandes como essa, tem também fraturas pequenas, fraturas mais delicadas, fraturas que não precisam de grandes manipulações, né? E que é isso que define a nossa especialidade, uma cirurgia intrabucal, uma cirurgia que deve deixar poucas sequelas em relação aos acessos faciais, né? A gente tem uma propriedade muito grande de trabalhar dentro da cavidade bucal, a gente trabalha com face, mas os acessos, a maior parte são intrabucais, causando o mínimo de sequela pelo acesso possível, né? Mas tem alguns procedimentos que realmente a gente pode necessitar de um pouco mais de manipulação mais vigorosa, como no caso, que eu digo que é quando a gente testa que o braço tá bom, que a gente fez a malhação do dia, que é a redução, por exemplo, de um zigoma, de um malar, mas nada é impossível para qualquer mulher executar. E ainda dentro da traumatologia, a gente se depara com situações também de reconstruções. As reconstruções pós-traumas, né, são reconstruções necessárias e muito bonitas, delicadas, né, que devolvem ao paciente aquela possibilidade de socialização. Também os tratamentos cirúrgicos de patologias dentro da cirurgia bucomaxilofacial são muito... É muito importante que a gente observe qual o nosso limite de atuação. Não são todas as patologias que nós podemos tratar, mas as patologias benignas, no caso de lipomas, né, acessos. Esse mesmo vai ser o caso de um paciente portando um lipoma grande, né, mas com pouca repercussão tecidual após a sua remoção. Então, a gente vê que o cirurgião bucomaxilofacial, ele invade tecidos, né, que dentro da odontologia a gente não vê usualmente esse tipo de cirurgia, né, e é por isso que se torna tão diferente, né, a cirurgia bucomaxilofacial, mas ao mesmo tempo, nada que não seja factível por qualquer pessoa com bom treinamento, qualquer cirurgião com bom treinamento, né? Então, quando eu disse que a gente tem limite, é porque não tratamos patologias malignas e nem patologias de glândulas salivares maiores, tá? No caso de reconstruções, é algo assim que me toca bastante, né? Porque são pacientes que ficam mutilados e que a gente precisa, além do tratamento em si, tratamento de ressecção, aí eu digo que as mulheres, na maior parte, elas têm uma sensibilidade maior, não que nós somos extremamente sensíveis e incapazes. Sensibilidade não quer dizer incapacidade, mas é porque as mulheres, elas são mais realmente sensíveis, né, a ter empatia, né? Então, no caso das reconstruções, em caso de patologias, me toca muito, vejo que nas colegas também, toca também nas minhas residentes, eu sempre ouço a forma como lidar com essas patologias é um pouco diferente.
Esses achismos que eu tenho aqui é porque eu estou fazendo uma palestra para vocês falando muito de impressão e de experiência de vida, né? Como eu disse, essa palestra, ela me estimulou a fazer uma pesquisa epidemiológica um pouco mais profunda, já que a gente tem falta disso dentro da literatura mundial e no Brasil. Então, essas reconstruções, por exemplo, essa foi uma menina que a gente precisou tirar um fibroma meloblástico, desculpe, um fibroma meloblástico, né, e ela ficou com uma grande deformidade. Então, eu acompanho ela há 4, 5 anos, ela está com a prótese reabilitada, e esses tratamentos, às vezes, a gente tem que tratar não só a patologia, ressecou e acabou o tratamento. Não. Essa paciente, eu trato também da parte psicológica dela. A gente conversa bastante, né, sobre como vai ser a reabilitação dela, porque ela ainda não conseguiu fazer o enxerto, né, que ela almeja tanto fazer o enxerto e fazer os implantes, por diversos fatores diferentes. Então, nesses casos, eu acho que as mulheres, elas têm um pouco mais de sensibilidade. E aí, a menina dos nossos olhos, né, da bucomaxilo, né, que todo mundo quer ver, são cirurgias lindas como essas duas lindinhas, que já eram lindinhas antes e ficaram mais lindinhas depois. Isso aí são fotos do próprio Instagram dessas pacientes, por isso que eu posso utilizar, né? Então, que a gente consegue, né, não reabilitar, mas a gente consegue fazer com que esses pacientes com deformidades dentofaciais, que incomodam a parte estética e funcional, esses pacientes fiquem felizes em relação à função, né, e extremamente satisfeitos com a sua autoimagem. E aí a gente sai de uma situação como essa, né, para uma situação como essa. Ah, mas é pesada essa cirurgia. Cirurgia bucomaxilofacial não é feita a 2 mãos, ela é feita 4 ou 6. Então, para fazer um trabalho como esse aqui, né, a gente precisa de muitas mãos e, ao mesmo tempo, e não são só mãos femininas ou masculinas, né? É de uma equipe multiprofissional. Então, a gente sai de uma situação como essa para uma paciente toda cheia de placa, porque foi feitas as osteotomias maxilares, mandibulares. E dentro da cirurgia bucomaxilofacial também, aí depende do profissional que ele vai escolher. Ele pode militar muito mais também dentro da cirurgia oral menor, né? Então, que é não é uma área que, assim, é um caminho um pouco mais tranquilo em relação a não ter plantões, mas do mesmo jeito existe a preocupação do pós-operatório, paciente ligando de noite, paciente com infecção, que pode acontecer por diversos fatores, não fatores só iatrogênicos, né? Então, tirando os iatrogênicos. E a gente tem a cirurgia oral menor, que aí são várias cirurgias que o cirurgião bucomaxilofacial, ele está habilitado a fazer, de tracionamento de dente, né, reabilitação com implantes também, né, e enxertos, também é da competência do cirurgião bucomaxilofacial, né, a prótese não. Então, dentro da bucomaxilo, tem aqui um artigo que é citado, é engraçado que todo mundo que quer que fala um pouquinho, que cita alguma coisa na internet, que faz alguma homenagem no Dia das Mulheres, né, que eu busquei na internet, cita esse artigo, que inclusive é de uma grande amiga minha, que faz parte desse artigo, que é a doutora Sandra de Cássia Sardinha, né, eu brinco com ela que ela foi minha professora, ela foi minha pró, mas ela não foi, né, questão de 1 ano, 2 anos, mas ela não foi minha professora, é uma pessoa que é uma cirurgiã que eu me inspiro bastante como pessoa e como profissional, né, então é um dos pouquíssimos artigos, né, que eu encontrei sobre cirurgia bucomaxilofacial no mundo, né, e especificamente no Brasil. E esse artigo é um artigo, se não me engano, né, tá pequenininho aqui, eu não lembro, mas é de 2007, né? Esse artigo de 2007, ele avaliou, através de questionários que foram enviados para cirurgiãs bucomaxilofaciais do Brasil e recebeu poucas respostas, aí a gente vê a pouca aderência também, né, das próprias mulheres a responder. Aliás, 2007 não, 2001, desculpe, que estava aqui, 2001, e
se não me engano, só 56 responderam. Mas mesmo assim conseguiram dados muito significantes, né? Significantes para mim, porque eu acho que condiz com a realidade sobre a cirurgia bucomaxilo no país, né? Então, nos resultados, eles fizeram várias perguntas, eles encontraram que a causa de escolha pela maioria dos professores do gênero feminino, né, houve influência de possuírem filhos em relação às horas trabalhadas, ou seja, se a cirurgiã tinha filhos, ela trabalharia menos horas, né? E existe também uma diferença de opiniões entre as regiões brasileiras, mas aí eu acho que foi um viés da pesquisa por conta da quantidade diferente de questionários que elas conseguiram coletar das regiões diferentes do Brasil, né? Interessante que nesse artigo aqui a média de idade foi de 36,1 anos. Eu acho que hoje, de 2001, 20 anos depois, a gente vai encontrar uma média maior, né? Porque essas mulheres hoje já são senhoras. Variando, então, entre 25 e 59 anos, a maioria é casada, representando 54%, né? Apenas 38% solteiras e 70% não possuíam filhos. Não que seja empecilho, mas realmente ocorre uma junção de tarefas, uma dificuldade maior de ter disponibilidade para uma especialidade que é tão intensa como a nossa, né? Então, a grande maioria afirma não ter enfrentado obstáculos para entrar na faculdade de odontologia, só que 60% delas sentiram algum tipo de preconceito por parte dos homens quando escolheram a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, tá? E é claro que a afinidade pela área foi a escolha, né, principal, foi o motivo de escolha principal para entrar na cirurgia bucomaxilofacial. E esse artigo aqui de 2019, né, mostra qual o grau de satisfação. Esse daqui foi publicado na Journal Maxillofacial Oral Surgery, uma revista que tem uma qualificação muito grande, né, e que estudou 750, enviou questionários para 750 cirurgiãs bucomaxilofaciais, né, e recebeu 524 respostas. Na maior parte das respostas, né, a maioria das cirurgiãs, elas estavam trabalhando em consultório, né, ou na área acadêmica, devido à dificuldade de conciliar vida profissional com pessoal. Então, mais tranquila, né, a vida dentro da academia e dentro do consultório do que militando na traumatologia dentro de um hospital, né? A maior parte, a média ou a maior parte estavam satisfeita com sua carreira, né? Apesar de existirem poucos modelos, pouco incentivo de outras mulheres, inclusive, para o ingresso dentro de áreas mais clínicas dentro da cirurgia bucomaxilofacial, né? E, inclusive, o suporte familiar também se mostrou precário para elas crescerem dentro da profissão, né? Por conta dessa divisão não igualitária das responsabilidades com a família, com dentro de casa, né? Então, essas foram as referências que eu encontrei dentro da literatura mais novas, né? Para poder embasar essa palestra, para poder dizer que a gente precisa, né, de mais dados estatísticos hoje para aqueles 1.425 mulheres que estão inscritas no colégio, no CFO, darem suas respostas de como estão trabalhando nesse momento dentro da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, né? E aqui eu deixo no relato como é que eu estou dentro dessa estatística. Assim como o Paulo me apresentou, né, eu sou especialista, fiz especialização no Rio Grande do Sul, mestrado no Rio Grande do Sul, sou doutora em cirurgia também pela PUC. Hoje eu milito na docência e na clínica particular. Na clínica particular, dentro de hospital, né, que sempre foi o meu foco maior, e também em consultório particular. E que todas essas atividades não são fáceis. Então, é um currículo bem parecido com o currículo de colegas do sexo masculino. Mas que existem outras dificuldades que eu ultrapassei, né? E que não por conta do sexismo, né? Mas por conta das dificuldades mesmo de conciliar vida profissional com pessoal,
tá? Comecei minha vida profissional dentro da docência, né? Assim que eu me formei em cirurgia bucomaxilofacial, aí eu não vou botar lá em 1900 e bolinha, vou falar da cirurgia bucomaxilofacial, não, depois do doutorado. Então, comecei a dar aula de cirurgia dentro da Unime, né? Fui professora muitos anos da Baiana, sou professora da Baiana, fui também tutora do programa especial de treinamento, programa do PET, né? Hoje eu faço parte de uma equipe de cirurgia muito boa, muito legal, que todo mundo se completa, né? Mas é uma equipe essencialmente masculina e só eu de mulher. Mas aí, pelo número de mulheres ainda dentro da bucomaxilo, isso não é incomum. Isso a gente vê em diversos serviços dentro de Salvador e também serviços do Brasil inteiro, né? Do mundo inteiro. As mulheres ainda são, dentro da cirurgia bucomaxilofacial, minoria, né? Essa daqui, inclusive, foi a primeira aula que eu dei para a nossa liga de cirurgia. Isso aí também remonta lá de 2011, se não me engano, primeira aula quando começamos com a Liga de Cirurgia, né? Com o apoio sempre do Colégio Brasileiro de Cirurgia. Aí eu já tenho aí uma residente que está nessa foto, aliás, duas, Carolina, que hoje é minha sócia, nem tinha visto aqui que estava na foto, e Gabriela, duas residentes, e eu vi que daquela quantidade de alunas que eu tinha na residência, assim que eu entrei na residência, eu entrei numa residência que já era bem estabelecida, bem coordenada pelo professor Fernando Bastos, né? Nessa residência, quando eu entrei, só tinha uma mulher, só tinha uma aluna, e a gente evoluiu para hoje, para um número maior de mulheres do que de homens dentro da residência, né? Então, foi uma evolução muito grande em pouco tempo, de 2011 para hoje, né? Então, esses daqui são meus colegas, né? Então, nós trabalhamos dentro do Hospital Roberto Santos, assim como eu trabalho dentro de outros hospitais particulares. Aqui eu tenho o apoio de todos os meus colegas. Essa é a professora Sandra Sardinha, que sempre me estimulou, né, a seguir a carreira de cirurgia bucomaxilofacial, é um exemplo, é professora da Universidade Federal da Bahia, é uma excelente cirurgiã bucomaxilofacial, e aqui eu rodeada de todos os meus meninos e do meu professor, que foi o meu tutor, né? Então, dentro da cirurgia, a gente observa muito isso, a mentoria é muito importante, porque ninguém opera sozinho. E quando você se forma em ser um cirurgião bucomaxilofacial, seja homem ou mulher, você precisa entrar em uma equipe, né? E a primeira equipe que eu entrei, que me abraçou, que me agregou, né, foi a equipe do professor Ronaldo Aguiar. Então, agradeço muito ao professor Ronaldo e nunca tive nenhum tipo de preconceito, separação, porque Lívia é mulher, porque Lucindo é homem. Não, sempre o mesmo tratamento, né, as mesmas funções, sem nenhuma diferença. Então, agradeço que por esse tipo de dificuldade eu não passei pelos meus mentores, né? Então, o meu professor Ronaldo foi o único mentor homem, eu tive outras mentoras, como a professora Marília Gueiras e a professora Silvia Reis, né? E consegui também trabalhar numa equipe muito boa, trabalho com o professor Ronaldo Aguiar Filho, né, que também é professor da FTC e vai fazer uma palestra também, eu acho que hoje. O professor Ronaldo, a gente trabalha e milita muito no trauma, então essa foto aí que vocês estão vendo é a realidade da cirurgia bucomaxilo, comendo comida de hospital à meia-noite, né? E dentro também da bucomaxilo a gente aqui em Salvador, a gente tem uma oportunidade muito grande de trabalhar em um evento de múltiplas vítimas que não tem igual em nenhum local do mundo. Eu digo que a minha melhor escola, né, melhor formação foi dentro do Carnaval de Salvador. Então, esse é o meu coordenador odontológico, esse aqui é o coordenador, um dos coordenadores de posto, que é o Dr. Tauá, esse daqui é o Dr. Lucindo, né? E que é o coordenador da odontologia, da bucomaxilo dentro do Carnaval de Salvador, e a gente faz um trabalho maravilhoso, eu trabalho com ele desde 2014, e com muito prazer, né?
porque é uma oportunidade de trabalhar dentro da traumatologia de uma forma que a gente não tem no mundo, a não ser na guerra, né? E ninguém quer trabalhar na guerra. Não, mas no carnaval é necessário porque está todo mundo curtindo e a gente quer diminuir o trauma de quem está curtindo, né? Ajudar. E na Baiana também sempre fui muito bem acolhida por todos os meus colegas, né? Esse aqui é o meu coordenador que me inseriu dentro da cirurgia bucomaxilofacial da Baiana, acreditou em mim, né? No meu currículo, na minha dedicação, e hoje eu trabalho, digo, com os meus professores, que é o professor Fernando Bastos, professor Adriano Pérez, e com um colega de turma que foi também um dos poucos colegas que seguiram a cirurgia bucomaxilofacial, que é o professor Adriano Assis. Né? E tenho como sócios pessoas maravilhosas também, uma ex-residente, Ana, e o professor Lucindo, são meus sócios no consultório, né? Então, para poder finalizar bem essa palestra, né? Esse embasamento teórico que eu fiz para vocês foi para poder mostrar que a gente precisa mostrar a nossa cara, né, mostrar a cara das mulheres dentro da cirurgia bucomaxilofacial e para poder estimular uma igualdade maior de quantidade de egressos que escolham a nossa especialidade, né? Não para a gente poder fazer frente aos homens, mas porque as oportunidades são iguais, né? Então, eu também, né, tinha pesquisado há um tempo atrás o que queria dizer o empoderamento, né? Porque a gente ouve muito falar sobre empoderamento feminino. E o que é empoderamento? Eu, antes disso, eu nunca tinha ouvido falar sobre empoderamento feminino, né? E, na verdade, eu descobri que, por incrível que pareça, empoderamento, que é um substantivo, não existe. Existe a palavra empoderar. Então, o empoderamento seria alguém, né, detentor de um substantivo, detentor de algo, detentor do empoderamento. Mas, na verdade, existe o verbo empoderar. Empoderar é aquilo que eu posso fazer para o outro se levantar, né? Então, dar poder. Então, é por isso que eu achei tão importante tanto a palestra quanto desenvolver a partir de agora essa pesquisa epidemiológica para a gente poder ter dados para sustentar cada vez mais as nossas meninas dentro da bucomaxilo, né? E essa fotinha que está aqui atrás, isso aqui é um trabalho multiprofissional, professor Ronaldo Aguiar Filho, a gente fazendo uma cirurgia junto com um neurocirurgião, que é o Dr. Siegfried. Aqui são duas residentes, na verdade, duas alunas da graduação, que geralmente vão para, a gente chama também alunos da graduação, para poder observar, fotografar e estimular também, né? Desenvolver essa vontade, né, nas meninas para entrar nessa área. Então, quando eu fiz uma pesquisa sobre empoderamento feminino, olha aqui a quantidade de artigos que eu encontrei sobre empoderamento feminino, né? Foram muitos artigos sobre empoderamento feminino. Acho que foram 28.700 resultados só sobre o empoderamento feminino. Esse é um tema muito atual. Então, o que a gente precisa hoje é dar realmente poder para as mulheres, dizer, olha, esse trabalho não é tão difícil que é impossível para qualquer mulher. Não, é possível para qualquer uma, né? Então, essas práticas de empoderamento feminino hoje são muito necessárias, tanto para os homens quanto para as mulheres, né? A gente não quer igualdade, a gente quer equidade, né? Inclusive, eu até achei alguns projetos muito interessantes sobre empoderamento fora da cirurgia bucomaxilofacial, como esse Empodera Mulher, né, que é um projeto da Renner, né? Encontrei aqui os princípios do empoderamento das mulheres, e aí é importante a gente frisar, né, que isso aqui não é só para corporações, mas também dentro da formação básica, dentro da graduação, esse empoderamento é muito importante, né? Sobre uma pergunta, meu celular está aqui, depois eu tenho que responder algumas perguntas que me fizeram no Instagram, mas sobre uma pergunta que me fizeram no Instagram, acho que foi Nica, é porque vocês enviam pelo nick,
e eu não sei o nominho de todo mundo. Então, ela me perguntou se eu sofria algum tipo de preconceito, né? O preconceito eu senti mais dentro da formação do que dentro da especialidade. Dentro da especialidade, quando você já é formada, você levanta, empodera, né? E levanta o nariz e segue. Mas dentro da formação, sim, né? Então, acho que isso falta também dentro da graduação, o empoderamento das nossas alunas, das nossas futuras cirurgiãs bucomaxilofaciais. Porque eu, inclusive, cheguei a receber uma pergunta, eu fui perguntada no elevador da faculdade por um professor, né? Assim, você queria ser mesmo dentista? E quer ser cirurgiã, isso depois de uma prova de cirurgia, quer ser mesmo cirurgiã bucomaxilo? Você sabe que mulher não evolui dentro da cirurgia. E eu respondi para o professor, e eu gosto muito desse professor, e eu respondi para esse professor, não, professor, eu não queria, eu vou ser. Então, a partir daquele momento, eu criei forças, né? Então, eu me empoderei para seguir adiante, mais até do que eu já tinha vontade. Então, esse empoderamento, né, feminino, ele existe. Então, ao mesmo tempo que a mulher, ela se empodera, né, ela também tem que ser empoderada, mas é claro que cada um tem a sua trajetória e ninguém pode seguir a mesma trajetória que o outro. Eu tive diversas professoras que eu sigo como exemplo, mas eu não quero seguir o mesmo caminho que as mesmas, que elas. Né? Então, acredito muito que a gente precisa de equidade, então existe essa dificuldade da vida profissional com a pessoal dentro da cirurgia bucomaxilofacial, da gente ter essa junção, esse ajuste entre os dois, mas com equidade, né? Ou seja, né, tanto própria quanto da sociedade, a gente consegue, né, ultrapassar barreiras. Então, aquelas mulheres, aquelas cirurgiãs bucomaxilos que ao se formarem, querem ir para o hospital e acabam se frustrando porque engravidaram, casaram, sempre há tempo para depois você se dedicar a outro tipo de procedimentos que você quer fazer, a focar em outras atividades, né? Existe um tempo para tudo, né? E também existe o tempo, né, que a sociedade ela tem que entender que a gente precisa, né? Então, aqui são algumas fotos do que eu até hoje consegui ajudar, né? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, né, a evoluir algumas dessas minhas crias, né, que passaram por mim durante esses anos, dentro da graduação e na pós-graduação. Estou falando aqui, coloquei as fotos das minhas residentes, mas dentro da graduação também. Então, tenho várias residentes que passaram por mim, espero ter sido um exemplo para algumas, né? E as cirurgiãs que me inspiraram, por incrível que pareça, né? Eu tive poucas cirurgiões, eu tive poucas cirurgiãs para poder para poder ter como foco, né? Ter como inspiração, mas elas me inspiraram muito e me abraçaram como mentoras, né? A maioria delas. Então, assim, dessas 4 aqui, que eu acho que são as cirurgiãs que mais me inspiraram, a única que eu não tive como mentora foi a doutora Vanessa Castro, mas é uma cirurgiã excelente e me inspira, né? A gente só não teve a oportunidade de trabalhar junto, mas a doutora Silvia Reis foi minha orientadora durante toda a faculdade, foi por ela que eu segui a carreira de cirurgia bucomaxilofacial. Nesta foto que vocês estão vendo aqui, essas alemãs tão bonitas aqui, a doutora Marília Gueiras de Oliveira, né, a coordenadora da pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul, uma das primeiras cirurgiões bucomaxilo, e a doutora Edla Poricelli, a primeira cirurgiã bucomaxilofacial do Brasil. E a doutora Sandra Sardinha, que é minha amiga e minha inspiração eterna. Bem, essa frase, né, para a gente finalizar, essa frase, ela é uma frase que eu trouxe para vocês que eu achei que me define bastante, né? Então, na verdade, que não me define, né? Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que liberte e que seja a nossa própria substância, de Simone de Beauvoir. E aí eu digo que eu nasci, assim como todas as mulheres, para fazer tudo aquilo que dizem que mulher não pode. Né? Então, não só dentro da cirurgia bucomaxilofacial, eu acho que todas as mulheres têm
obrigação consigo mesma, né? Obrigação de seguir os seus caminhos, né? E fazer aquilo que estiverem com vontade, com responsabilidade, foco, muita atenção e sempre com ética, tá? E de todos os meus desafios que eu passei durante a cirurgia bucomaxilofacial, durante todos esses anos, meu maior desafio, meu maior orgulho é ainda ser mãe. Então, eu sou cirurgiã, mas em primeiro lugar, eu sou mãe. E com isso eu finalizo aqui a minha palestra. Espero ter deixado para vocês não só a parte científica, né, aguçada, de repente estimulou mais alguém a fazer algum outro tipo de pesquisa sobre epidemiologia das cirurgias bucomaxilofaciais, tem muita pergunta para fazer, mas também tem estimulado de alguma forma, né, aí dentro de algumas de vocês que se sentiam, talvez, como eu disse, um pouquinho daquela síndrome, né, que eu falei no início, a síndrome do impostor, né, eu não sou capaz por não ser homem, né, se sintam aliviadas de que isso não existe, que a gente é capaz de tudo e que eu não sou super mulher, que nenhuma outra cirurgiã bucomaxilar é super mulher, a gente simplesmente ultrapassou uma barreira e que lá dentro da cirurgia as dificuldades são iguais, são as mesmas de qualquer outra pessoa, seja cirurgião ou cirurgiã, ok? Nossa, né? Assim, fantástico. Eu tava aqui o tempo todo catando os mínimos detalhes, né? Porque, como eu falei, né? Para mim, é uma aula incrível, porque em alguns pontos eu não vou saber, né, quais são as experiências, porque como foi uma aula, por exemplo, para mulheres, só as mulheres aí, né, na maioria dos pontos sabem o que é passar por todos esses processos, né, tanto dentro da graduação como fora, e assim, eu acho que foi espetacular, e eu acho que o mais importante de tudo como a senhora trouxe, né, o fato de uma mulher empoderar a outra. Eu acho que justamente, não é meu local de fala, claro, eu gosto sempre de frisar isso, mas é a questão da representatividade, sabe? Como a senhora teve mulheres que foram representativas para a senhora representa algo para outras mulheres, e as mulheres que estão sendo formadas vão representar mais para as próximas mulheres. Eu acho justamente sobre isso. Durante a palestra, a nossa presidente da Liga, a Ilka, né, foi até a pergunta que a senhora respondeu dela no Instagram, ela falou assim, meu Deus, essa mulher é a minha inspiração de profissional, ela quer seguir essa área de buco, né, então, assim, eu acho que é justamente sobre isso, é sobre mulheres representando mulheres, mulheres incentivando mulheres, eu acho que é assim que funciona o ciclo social, quando a gente se sente representado por alguém, isso nos motiva, né, porque ou você se motiva pela determinação apenas de querer algo, ou você se motiva por olhar e dizer assim, não, ela é mulher e ela tá lá, eu sou mulher, eu também posso, então eu vou fazer por onde também. Então, eu acho que é justamente sobre isso, e como a senhora trouxe, cada um com sua trajetória, cada um com suas pessoalidades, né, com suas individualidades, mas exatamente isso, agradecer a senhora, né, por essa aula, esse show extraordinário que a senhora deu pra gente, somente gratidão. Nos comentários, né, eu acho que a senhora não podia acompanhar, mas a galera gritando que achou o tema excelente, e se alguém discorda desse tema, que seja um tema excelente, é bom a pessoa repensar um pouco, né, a visão de sociedade, mas eu acho, assim, foi extremamente fantástico, tanto para homens, para mim, que absorvi muita coisa, aprendi muito, mas principalmente para as mulheres, né, então fica aí o nosso agradecimento, Pro, e a gente espera que a senhora esteja com a gente, viu, em outros congressos, em outros momentos. Sim. Vou adorar, Paulo, vou adorar. E sobre o que você falou, você pode falar sim, porque você faz parte também dessa história, né? Então, você como homem, você pode empoderar a mulher. Então, não se sinta assim, não. Você que pode parecer que você, não posso falar, pode falar, deve compartilhar esse seu mesmo pensamento, porque você vai estar empoderando outras mulheres. Isso é importante. Isso é muito bom, né? É meu agradecimento, né? Eu acho que eu já tenho.
né? Eu agradeço a oportunidade, agradeço a você por ter me recepcionado tão bem, né? Por ter elogiado tanto no início, aí a gente já começa bem a palestra. E parabenizo vocês, que está super bem organizado, né? Já, inclusive, já falei com os meninos da Liga da Pena, falei assim, puxei a orelha, falei assim, eu quero um igual ou melhor. Então, eu acho que estão super bem organizados. E vocês, durante uma pandemia, sem a possibilidade de fazer atividades presenciais, organizarem, né, atividades dessa magnitude, eu vi que tinha quase 300 pessoas vendo palestra de luto, né? Então, tem igual. Parabéns. A gente fica muito feliz, né? É fruto de muito trabalho, né? E porque a gente também se inspira em vocês, né? Vocês são as nossas inspirações como um todo, e isso motiva a gente. Mas, novamente, agradecer a senhora, Pro, e é isso, nos vemos em outros momentos, com fé em Deus, se Deus permitir, né? E eu espero que seja presencial, né? E isso aí, um grande abraço de toda a Liga, e queria avisar para a galera que nós vamos para um break rapidinho, e quando a gente voltar, a gente ainda tem Dr. Valtieri, Dr. Eric Neiva, amanhã a gente tem Ronaldão e Ronaldinho, né? Ronaldo Pá. A gente botou os dois juntos. Que bom. Que é dose dupla. E se vocês que estão assistindo a gente, né, postou stories, foto, vídeo, enfim, marca a gente lá no nosso Instagram, @labocoftc, e fica com a gente que entre 5 a 6 minutos a gente está de volta aqui no mesmo link. O link para confirmação de presença da aula já está aqui embaixo na descrição, né? Ao final de cada aula a gente vai estar deixando esse link para vocês marcarem a presença. Não esqueçam e nem deixem de marcar, porque esse é o único meio que a gente tem de comprovar que vocês estavam aqui presentes, né? A gente tem a margem ali de 75% de participação para que o aluno se torne elegível a receber o certificado de 9 horas para o currículo Lattes. E é isso, fica aqui com a gente que daqui a pouco a gente volta. Então, tchau, beijo a todos.